Muito bem. Olá, você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos trazer um resumo sobre funções de duas ou três variáveis, né? E os temas que nós vamos abordar nesse vídeo, basicamente são a definição, né, de função de duas variáveis, três variáveis, tá? Vamos falar também em domínio, imagem, gráfico, limite e continuidade dessas funções de duas ou três variáveis, tá? Todos esses conceitos que nós vamos trabalhar aqui, eles podem ser abordados também para funções de várias variáveis, não precisam ser só de duas ou três variáveis. Por que é que nós só abordamos esses dois tipos de funções, né, com duas ou três variáveis? É porque a maior parte das aplicações físicas ou do nosso cotidiano, elas estão restritas a esse tipo de função, beleza? Além disso, esse tipo de função, você já viu modelos, espécies dessas funções, mas talvez você nunca tenha se dado conta de que isso tenha acontecido com você, beleza? Bom, basicamente nós vamos utilizar essas duas fontes bibliográficas, especialmente o livro de cálculo 2 do Stewart, né? E eu estou usando a 7ª edição desse livro, certo? Bom, então vamos começar. A temperatura em qualquer ponto da superfície, em um dado instante de tempo, ela depende de duas variáveis. Ela depende da longitude e também depende da latitude. A longitude eu chamo de x e a latitude eu chamo de y. Então, se a gente for medir no mesmo instante de tempo as temperaturas em diferentes pontos do nosso planeta, em geral, essas temperaturas vão ser distintas, né? Ou seja, a temperatura depende do ponto em que você está fazendo a medição. Certo? Então, nós podemos pensar que a temperatura ela é uma função das variáveis x e y. Ela é uma função que depende da longitude x e da latitude y. Ou seja, ela é uma função do par xy, onde x significa longitude e y significa latitude. Então, nós podemos dizer que existe uma dependência funcional, ou seja, a temperatura ela depende de uma função que depende de x e de y. Tá? Analogamente, o volume de um cilindro, vamos pensar num cilindro circular, ele depende do raio da base e da altura. Nós sabemos que o volume de um cilindro circular ele é 2π r ao quadrado vezes h. R é o raio da base e h é a altura. E, portanto, você pode dizer que o volume de um cilindro circular, ele é, então, uma função do raio e da altura, e a função é dada por essa expressão aqui. Tá? Se você for ver a temperatura, é muito difícil de você modelar a temperatura sei lá, mesmo de uma sala ou de algum do planeta ou algum lugar assim, via uma equação. O volume não tem esse problema. O volume, por exemplo, de um cilindro circular, você sabe exatamente quanto que é via uma fórmula. O que nós vamos estudar? Na maior parte das vezes, nós vamos considerar sempre funções que são dadas por algum tipo por alguma expressão algébrica, tá? Nesse caso é essa daqui. Então, o que vai ser para nós uma função de duas variáveis? Vai ser uma regra. Um detalhe, hein? Tanto a temperatura quanto o volume são sempre números reais. Tá? Então, a temperatura e o volume, o que acontece? Eles associam a um par ordenado um número real. É isso que está acontecendo. Isso aqui a gente vai chamar de função. Essa noção nós vamos estender para o conceito de função de duas ou três variáveis. Então, o que vai ser uma função de duas variáveis para nós? Vai ser uma regra que associa a cada par de números reais de um subconjunto do R2
um único número real, que nós vamos chamar de f de xy. Tá? Então, eu vou te dar um conjunto, um subconjunto do plano, do R2, e para cada ponto desse subconjunto do plano, eu vou associar a ele um número real, e esse número real eu vou denotar por f de x, y. Quando você estava estudando funções do cálculo 1, por exemplo, esse subconjunto D aqui, ele era um subconjunto dos reais. E para cada x você associava um número real que você chamava de f de x. Esse conjunto D, ele é naturalmente chamado de domínio da função. E a imagem da função é o conjunto de todos os valores possíveis de f de xy quando xy percorre o domínio. Ou seja, a imagem da função são todos os f de xy que são números reais, tais que xy percorre todos os elementos do domínio. Tá? Então, por exemplo, a temperatura ela é um número que é associado a um determinado ponto do espaço ou um determinado ponto de um plano, de uma chapa que está recebendo calor, de um refrigerador e assim por diante. Tá? A mesma coisa, o volume de um cilindro, ele é um número que você pode calcular via o raio e a altura do seu cilindro circular, tá certo? Então, funções de duas variáveis associam a pontos de um subconjunto do plano números reais, tá? É muito comum nós escrevermos z igual a f de xy para tornar explícitos os valores tomados por f quando o ponto em um ponto genérico xy. Quando você estava estudando cálculo 1, você escrevia y igual a f de x. Aqui nós vamos escrever z igual a f de xy. Nesse caso, o x e o y são chamados de variáveis independentes e o z é chamado de variável dependente justamente porque ele tem uma dependência, ele está fortemente conectado ao x e ao y. Né? Uma maneira de você visualizar uma função, uma maneira, vamos chamar assim, uma maneira gráfica de você ver uma função de duas variáveis é por um diagrama de flechas, né? Então, você escolhe um subconjunto do plano, chama-se subconjunto de D, esse é o domínio. Para cada ponto do plano, você associa a ele um único número real que pertence ao eixo real, e esse eixo real agora eu vou chamar ele de Z. Tá? Então, essa é uma maneira gráfica de você representar uma função. Tá? Então, esse ponto xy está associado a esse número real, esse ponto aqui está associado a esse ponto AB está associado a esse número real aqui, e assim por diante. Tá? Então, é como se você mapeasse, de alguma forma, todos os pontos do seu domínio sobre a reta real. Basicamente, é isso que está sendo feito aqui. Funções de três variáveis é algo muito parecido, é algo análogo. Então, você diz que uma função de três variáveis ela é uma regra que associa agora uma terna de números reais, ou seja, um trio ordenado, né? Um trio ordenado de números reais, de um subconjunto do espaço a um único número real que a gente chama de f de xy z. Tá? Mesma coisa, funções de duas variáveis, você associa a cada ponto de um subconjunto do plano, um número real. Aqui você associa a cada ponto de um subconjunto do espaço, né, do R3, um único número real que a gente vai chamar de f de xy z. Tá? O D também continua sendo chamado de domínio e a imagem são todos os f de xy z, onde x, y, z percorrem então o domínio. Então você calcula a função em todos os pontos do domínio, em todos eles, coleciona esses números que você vai obter, e isso você chama então de imagem da função. Se uma função de duas ou três variáveis é dada por uma fórmula, lembra que no cálculo 1, a maior parte das nossas funções elas são dadas por fórmulas, né? E lá apareciam exercícios do tipo determine o domínio da função. Né? O que significava isso? Significava o maior subconjunto dos reais em que a expressão fazia sentido, ou seja, o maior subconjunto dos reais onde a expressão apresentada não infringia nenhuma lei matemática. Então, isso era o que a gente chamava de domínio. Aqui também, quando você tem uma função, tanto de duas ou três variáveis, quando ela for dada por uma fórmula,
e eu não dou para você quem é o domínio, já fica subentendido que o domínio é o conjunto dos pares ordenados ou das ternas ordenadas para os quais a expressão fornecida dá um número real bem definido. Ou seja, me dá um número, me dá algo que não prejudica ou que não infringe nenhuma lei matemática, né? Então, se você pegar, por exemplo, a função f de xy igual a x sobre y, x dividido por y, né? Essa função você não pode calcular em todos os pontos do plano. Você tem que sempre pegar os pontos em que a coordenada y é diferente de zero, né? Porque senão teria coisas do tipo x sobre zero, se você considerasse a variável y como podendo ser zero. Só que isso infringe lei matemática, né? Não existe uma fração em que o denominador é zero. Né? Então, o domínio vai ser todos os pontos em que a segunda coordenada é diferente de zero. Ou seja, você pega o plano inteiro, arranca dele o eixo x, o eixo y, né? Isso. E aí você pode calcular a função em todos os outros pontos, certo? Um exemplinho aqui, né, só para deixar um pouco mais claro, a nossa função ela é dada por essa expressão aqui. Ó. Então, a f de xy é o ln de f de xyz, né? É o ln de z menos y, mais x vezes y vezes o seno de z. Tá? Então, observe que essa expressão aqui, você não pode calcular ela para quaisquer valores de x e y e z. Não dá. Por que não? Porque o ln só pode ser calculado quando o argumento dele for um número positivo. Então, esse pedaço aqui da expressão só faz sentido quando z menos y for maior que zero. Aqui não tem nenhuma restrição. Nessa segunda parte aqui não tem nenhuma restrição em relação a x, y e z. No ln, não. No ln eu preciso tomar cuidado. Eu preciso exigir que o z menos y seja maior que zero. Significa o quê, então? Que o domínio da função são todos os pares, são todas as ternas ordenadas do R3, em que o z é maior do que y. Porque eu preciso que z menos y seja maior que zero, ou seja, eu preciso que o z seja maior do que y. Esse é o maior conjunto onde essa expressão aqui faz sentido. Portanto, isso é o nosso domínio da função. Você pode ver que isso aqui, na verdade, é um semi-espaço que consiste de todos os pontos que estão acima desse plano aqui, acima do plano z igual a y. Né? Da mesma forma que você trabalhava com gráficos lá no cálculo 1, aqui nós também temos a noção de gráfico de uma função. Então, dada uma função de duas variáveis com domínio E, o que vai ser o gráfico dessa função? Vai ser o conjunto de todos os pontos da forma x, y, z do espaço, né, do R3, tais que a terceira coordenada é igual a f de xy, ou seja, é a f das duas primeiras coordenadas, e é claro, o x e o y percorre o domínio D da nossa função. Então, quais são os pontos que estão no gráfico? São os pontos da forma xy, f de xy. O gráfico de uma função de uma variável, as funções do cálculo 1, o gráfico delas são pontos do tipo x, f de x. Aqui os pontos são da forma x, y, f de xy. A terceira coordenada é a função aplicada nas duas primeiras coordenadas. Tá? Então, o gráfico nada mais é do que isso daqui, o conjunto desses pontos x, y, z do R3, em que a terceira coordenada é a imagem das duas primeiras via a função f, claro, fazendo x e y percorrendo o domínio da função. Da mesma forma que o gráfico de uma variável era uma curva, né? Que tinha essa equação aqui, ó, y igual a f de x, o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície, né? Por que tem que ser uma superfície? Porque o gráfico, por definição, ele é um subconjunto do R3, não um subconjunto do espaço, né? O gráfico de uma função de uma variável estava no R2, tá?
o gráfico de uma função de duas variáveis está no R3. Então, você, por analogia, você já pode pensar o seguinte: o gráfico de uma função de três variáveis está no R4. Exatamente, está no R4. Qual que é o problema disso? É que no R4 nós não conseguimos visualizar. Não há visualização do gráfico de uma função de três variáveis. Por quê? Porque ele é justamente um subconjunto do R4 que nós não conseguimos enxergar. Mas o gráfico de funções de duas variáveis, esse nós conseguimos enxergar, e ele é uma superfície, do espaço. E isso nós podemos visualizar da seguinte forma, né? Você desenha o seu domínio no plano XY, aqui está o nosso plano XY, traça uma reta vertical aqui, né? Chama esse eixo vertical de C, e aí você, no seu domínio, você tem pontos do tipo XY, ou então XY0. Tudo bem? O que você vai fazer? Em todos os pontos do seu domínio, você vai calcular a f no XY e vai ver aonde que a imagem vai parar. Quanto que dá a imagem? A imagem deu f de XY, beleza. Então você desenha o ponto XY, f de XY. Desenha todos esses pontos e aí você vai obter uma superfície, né, que é algo parecido com isso aqui. É claro que essa superfície pode estar de qualquer jeito, né? Ela não precisa estar acima do plano XY, pode estar abaixo, um pedaço acima, enfim, pode acontecer de tudo, né? Mas em geral o esboço é assim. Desenha o domínio no plano XY, vai calculando as imagens desses pontos, e você vai esboçando os pontos da forma XY, f de XY, né? Então, aqui você pode perceber que o f de XY, na verdade, é a distância, não é a distância, mas é como se fosse, né, a distância do ponto XY0 até o ponto XYF de XY. Basicamente, esse pedaço aqui é o que mede o f de XY, tá certo? Bom, vamos pensar no gráfico dessa função aqui, ó, 6 menos 3x menos 2y, né? Então, isso é um plano que tem essa equação aqui. Z igual a isso, né? Que você também pode escrever dessa forma, passando esses elementos aqui todos para o outro lado, e quando você fizer o esboço, você vai ter algo parecido com isso. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a equação de um plano que você já estudou lá na geometria analítica, né? Bom, que mais? O gráfico desta função aqui, ó, dessa função, 9 menos x, raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado, tem essa equação aqui. Essa equação, você eleva ambos os lados ao quadrado para eliminar essa raiz, e aí você, elevando ao quadrado, você tem essa expressão, passa esses menos para o outro lado, você tem isso daqui, e isso nada mais é do que uma esfera com centro na origem e raio 3. Como a sua função está pegando a raiz positiva aqui, ó, aqui é a raiz, e não menos a raiz quadrada, como você está pegando a parte positiva, então o gráfico dessa função é a metade superior da esfera, centrada na origem e de raio 3. Se aqui aparecesse um menos, se aqui aparecesse na definição da função aparecesse menos raiz quadrada, seria a calota inferior, seria a parte inferior dessa esfera, ou seja, a parte que está abaixo do plano XY, que nesse caso seria um pouco mais difícil de visualizar. Mas enfim, é isso. Tá? Isso aqui lembra muito a semicircunferência, né? Raiz quadrada de, sei lá, 9 menos x quadrado, né? Isso vai te dar uma circunferência, a metade superior da circunferência centrada na origem de raio 3. Aqui dá uma esfera, né? Que é naturalmente esperar. Tá? Nós vimos até o momento dois métodos diferentes para você visualizar uma função geometricamente. Primeiro, o diagrama de Flesch e segundo, o gráfico. Tem um terceiro método que a gente empresta lá da cartografia, a gente empresta dos cartógrafos, que a gente chama de mapa de contorno, em que os pontos com elevações constantes, eles são conectados e eles formam o que a gente chama de curva de contorno ou curvas de nível. As curvas de nível, eles ocorrem na cartografia,
né, em mapas topográficos, eles são muito utilizados para você apresentar regiões montanhosas, que são aquelas em que a elevação em relação ao nível do mar é constante. Essas são as curvas de níveis, ou as curvas de nível, em cartas, em mapas topográficos. Né? Muito utilizada por militares, por exemplo, né? Especialmente para você saber o que é que tem numa região montanhosa. Né? Então, se você andar sobre uma dessas curvas de nível, em relação ao nível do mar, você não está nem subindo e nem descendo. Então, a ideia básica aqui é o seguinte, é você pegar uma superfície 3D, uma montanha, por exemplo, e, entre aspas, projetar ela, de alguma forma, no plano 2D, num espaço bidimensional. Tá? Isso é feito mais ou menos assim. Ó. Então, você tem aqui a sua montanha, é como se você fatiasse ela com planos paralelos ao nível do mar. Tá? Quando você faz isso a cada, sei lá, nesse caso aqui, a cada 20 metros, ou a cada 20, sei lá o quê, né? Mas é a cada 20 alguma coisa, né? Quando você faz isso, quando você faz esse fatiamento, o plano que está cortando a nossa montanha, ele determina uma curva. Né? Então, ficam determinadas curvas aqui, ó, e depois você desenha essas curvas no plano. Qual plano? Naquele plano do nível do mar. Quando você faz isso, você coloca esses números aqui, ó, tá vendo? 20, 40, 60, 80, tá vendo esses números aqui? São as alturas em que a sua montanha ela foi fatiada. Então, essa primeira fatia aqui, ó, esse primeiro corte, ele ocorreu a 20 metros acima do nível do mar. Esse segundo corte a 40 metros, a 60, 80, 100 e assim por diante. Quando você escreve esses números aqui, ó, o que você está dizendo para a pessoa? Se ela andar por essa curva aqui, ó, ela vai estar sempre a 20 metros acima do nível do mar. Quando ela caminhar por cima dessa segunda curva aqui, ó, que está indicando o 40, ela sempre vai estar a 40 metros acima do nível do mar. E assim por diante. Uma coisa muito importante dessas curvas de nível na cartografia é o seguinte, você consegue, olha para essa figura aqui, você consegue ver que lá atrás dessa montanha tem um rio? Não, você não consegue visualizar isso. Se você forçar bem a paisagem, você vai ver que aqui parece que tem um rio aqui. Mas você não sabe direito. Lá do outro lado, então, nem se fala, não dá para ver nada. Quando você olha para esse mapa de contorno, o mapa das curvas de nível aqui, ó, fica muito claro que dessa montanha descem 3 rios. Esse primeiro rio aqui, ó, é o que está correndo aqui, ó. Esse segundo rio, ó, ele está mais ou menos por aqui, ó, tá vendo? Que parece que tem um riozinho, ó, entre essa montanha pequena e essa montanha grande. Ó, tá vendo aqui, ó, aqui está a montanha pequena representada, e aqui tem um rio. Lá atrás, ó, aqui tem um rio correndo também. Ele está nas costas da montanha que a gente não consegue ver. Então, essa figura aqui dos contornos, para quando você é um militar, por exemplo, e quer saber alguma coisa sobre alguma região, não precisa ser militar, qualquer pessoa, né? Essa figura aqui, ó, essa representação é muito melhor do que essa daqui. Porque aqui você consegue você consegue visualizar coisas que nessa figura da esquerda você não visualiza. Como, por um exemplo disso, é o rio que está correndo nas costas dessa montanha. Tá? Então vamos definir do ponto de vista o que é uma curva de nível. Então, curvas de nível de uma função de duas variáveis, chama de f nas variáveis x e y, são aquelas curvas que têm essas equações aqui, ó, f de xy igual a k, onde k é uma constante na imagem da função. Então, uma curva de nível é uma curva obtida pela interseção do gráfico com um plano da forma z igual a k, que é paralelo ao plano xy na altura k. É isso que está acontecendo. Mais ou menos aqui, ó. O plano xy dessa montanha é o plano do nível do mar.
né? Você fala assim, putz, mas a Terra é redonda, né? Como é que vai ter um plano e tal? Não, mas a montanha, vamos supor que a montanha esteja sobre um, um plano, e vamos imaginar que numa região próxima da montanha o mar seja plano. Vamos fazer esse exercício de imaginação aqui, tá? Então, o plano do nível do mar próximo da montanha, nas vizinhanças da montanha, esse vai ser o nosso plano XY. Então, você tem a montanha, a superfície dela é o gráfico de uma função, e você vai fatiando essa montanha com planos paralelos ao plano XY. Esses planos paralelos, eles têm equações Z igual a K, porque eles são paralelos ao plano XY. Então, uma curva de nível tem essa equação aqui, ó, mostra onde o gráfico tem altura K em relação ao plano XY. Quando você faz os cortes, né, você está dizendo, você está mostrando aonde o gráfico tem altura K. É basicamente isso daqui. Né? Então, você tem a superfície, que representa graficamente a nossa função, e você vai fatiando essa nossa superfície com planos paralelos ao plano XY. Né? Então, aqui, por exemplo, todos os pontos que estão sobre essa curva aqui, ó, todos eles têm valor 20. Né? Então, quando você pega a f e calcula sobre esses pontos aqui, todos eles têm valor 20 e assim por diante. Ou seja, quando você anda sobre essas circunferências aqui, ó, você não está descendo e nem subindo em relação ao plano XY. O gráfico dessa função aqui, ó, ela pode ser esboçada num computador, né? Um programa de computador. Esse é o gráfico, e esse aqui é o mapa de contorno, o mapa das curvas de nível. Por que dessa forma não é bom? Dessa forma não é bom, por quê? Porque aqui não está indicando qual é a altura que você fez os cortes, né? Então, quando você olha para cá, você sabe, ó, aqui tem uma montanha. Essa montanha é representada aqui, ó. E esse buraco é representado aqui. Tá? Então, é preciso que você diga quais são os valores de K. Né? Quando você vai fazer os cortes, você tem que dizer qual altura você cortou a sua superfície, projetou, e aqui você coloca, então, quais foram os cortes. Muito parecido com o que foi feito aqui. Né? Então, aqui houve um corte na altura 20, aqui na altura 25, 30, 35, 40 e assim por diante. E a última aqui é a altura 45, foi o último corte que foi feito. Tá? É claro que como nós estamos numa disciplina de cálculo, também existe a noção de limite de funções. Né? Então vamos lá. Então, uma função de duas variáveis f com domínio d, suponha que você tem uma função, né, de duas variáveis com domínio d, e esse domínio ele contém pontos arbitrariamente próximos do A. Ou seja, os pontos na vizinhança do A, eles pertencem ao domínio dessa função. Tá? Então, nós vamos dizer que o limite da função, quando x tende ao AB, é L, e nós vamos escrever assim, né? Limite quando xy tende ao AB, de f de xy é L, você fala isso quando a seguinte sentença for verdadeira. Para todo o número epsilon maior que zero, existe um número correspondente, que a gente vai chamar de delta, também maior que zero, tal que, se essa raiz quadrada aqui for menor do que delta, ou seja, a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, for menor que delta, então, esse módulo aqui tem que ser menor do que epsilon. Quando essa sentença aqui for verdadeira, para todo epsilon existe um delta tal que, se essa raiz quadrada for menor que delta, então esse módulo é menor que epsilon. Quando isso acontece, então você fala que o limite da função, quando x tende a b, é L. Isso quer dizer o quê? Observe, módulo de f de x menos L é a distância entre esses dois números aqui, entre o f de xy e o número L. Essa raiz quadrada aqui, ó, é a distância entre os pontos xy e a p. Né? Então, o que significa este limite ser L? Significa que a distância da imagem f de x e o número L, eles ficam tão próximos quanto você queira. Basta que você pegue distâncias cada vez
menores entre xy e AB. Se você pegar xy próximo do AB, f de xy tem que ficar próximo do L. Quando isso acontece, você diz então que o limite da função é L quando x tende ao AB. Geometricamente, é isso daqui que acontece. Para todos os pontos próximos do AB, a imagem tem que ficar próximo do L. Ou, usando o diagrama de flecha, significa isso. Ou isso daqui. Pontos próximos do AB são mapeados em números próximos do L. É isso que significa o limite ser L. Quando você tem isso, você diz que o limite é L. Para funções de uma variável, quando você faz o x tendendo a A, só tem duas direções possíveis de você se aproximar do A. Ou pela esquerda, ou pela direita. E aí vale lembrar que se o limite da função, quando x tende a A pela esquerda, for diferente do limite quando x tende a A da direita, então o limite não existe. Quando esses dois limites laterais forem distintos, o limite não existe. Para funções de duas variáveis, o buraco é muito mais embaixo. Por que o buraco é muito mais embaixo? Porque você pode se aproximar do ponto AB por uma quantidade infinita de curvas, por uma infinita quantidade de maneiras. Não só por duas direções, você tem infinitas direções, você pode se aproximar de infinitas direções por infinitas curvas. Então, o que acontece? Se o limite de uma função é L1, quando você se aproxima do AB por uma certa curva C1, e o limite é L2, quando você se aproxima do AB por uma curva C2, e esses dois limites forem distintos, então você fala que o limite da função não existe. Né? É como se fossem limites laterais. Se o limite lateral à esquerda for diferente do limite lateral à direita, lá no cálculo 1 você dizia, o limite não existe. Aqui eu estou dizendo o seguinte, se você se aproximar do AB por caminhos distintos, e você obtiver limites distintos, o limite não existe. É isso que eu estou falando para você. Então, se limite por caminhos distintos forem distintos, se os limites por caminhos distintos forem distintos, é porque o limite da sua função não existe. Tá? E aí é preciso um exemplo para entender isso um pouco melhor. Então, nós vamos pegar essa função aqui. Ó. É a função x² menos y² dividido por x² mais y². Observe o seguinte. Essa função não está definida no par 0, 0. Na origem, ela não está definida. E é o único ponto onde ela não está definida. Então, você não sabe o que acontece com a função no zero. Porque você não pode nem calcular ela. Mas aí você pode se perguntar o seguinte. O que acontece com a função se eu... O que acontece com a função perto da origem? Qual é o comportamento dela? O que acontece? Em outras palavras, qual é o limite da função quando eu me aproximo do zero? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Tá? E aqui nós queremos dizer que esse limite não existe. Você não sabe o que acontece. Basicamente, dizer que o limite não existe é você dizer, olha, eu não sei o que acontece. Né? Então, é um ponto singular, vamos chamar assim. Né? E nós vamos mostrar que realmente isso aqui é um ponto, entre aspas, singular, um ponto em que nós não sabemos o comportamento da nossa função. Tá? Então, qual é o nosso desafio? Encontrar dois caminhos, que nós vamos chamar de C1 e C2, adequados, de modo que g de xy, a função, se aproxima de valores distintos quando x e y se aproxima de 0, 0, da origem, ao longo de dois caminhos distintos, os caminhos C1 e C2. Então, o desafio é sempre encontrar essas duas curvas, esses dois caminhos. Quando eu falo caminho, eu estou falando de curva, né? Então, a ideia é encontrar duas curvas adequadas, de modo que, se eu me aproximo da origem por uma curva, e, ao me aproximar da origem por outra curva, eu obtenho limites distintos. Esse é o grande desafio. Encontrar essas curvas, em geral, não é fácil, né? Mas vamos escolher duas curvas
bem particulares aqui, né? Então, nós vamos escolher C1 como sendo o eixo X e C2 como sendo o eixo Y, né? Lembra que eu falei, tem que ser curvas. Essas curvas, você escolhe como você quer considerar essas curvas. Eu quis considerar a curva que é uma reta, que é o eixo X, e a outra curva, para mim, é também uma reta, que é o eixo Y. O C1 é o eixo Y, o C2 é o eixo X. Os pontos do C1, que são o eixo X, eles são dessa forma aqui, ó, X0. Os pontos do C2, eles são dessa forma aqui, 0Y. Quando eu pego pontos do C1, na primeira curva, da curva C1, quem que vai ser G de XY? Vai ser G de X0. Por quê? Porque os pontos de C1 têm essa forma. Substituo na equação aqui, ó, na minha expressão, substituo aqui, tá vendo? O Y vai ser 0. Então, vai sobrar x ao quadrado sobre x quadrado, isso é 1, sempre que o x for diferente de 0. Eu posso considerar o x diferente de 0, por quê? Porque o domínio da minha função são todos os pontos em que x e y são diferentes de 0. Então, naturalmente, o x é diferente de 0, porque eu não posso nem calcular essa função no 0, 0. Tudo bem? Então, x é diferente de 0. Beleza. Para os pontos de C2, nós temos isso aqui, ó, g de xy é g de 0y. Substitui na equação, isso aqui vai dar menos y quadrado sobre y quadrado, que dá menos 1 sempre que o y for diferente de 0. É o que eu estou considerando aqui. Tá? Conclusão, então. A minha função, ela se aproxima do 1 quando o par xy se aproxima da origem pelo caminho C1, ou seja, pelo eixo x. Por outro lado, a minha função se aproxima do menos 1 quando o xy se aproxima da origem ao longo do eixo y, ao longo da curva C2. Como G tem limites distintos, quando eu considero duas curvas distintas, nesse caso são retas, como os limites são distintos, eu posso garantir, então, que esse limite aqui, ele não existe. Tá certo? Bom, e para finalizar o vídeo, vamos falar um pouco sobre continuidade, né? Então, da mesma forma que nós damos continuidade lá para funções de uma variável no cálculo 1, nós podemos, de novo, estudar continuidade de funções de duas variáveis, né? Então, uma função de duas variáveis é contínua no ponto AB do seu domínio, quando esse limite aqui, quando xy tende a AB, é igual a f de AB. É muito parecida, é análoga, aliás, com a definição de função contínua num ponto lá no cálculo 1. Nós vamos dizer que a função ela é contínua se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, ser contínua num ponto significa isso aqui, que esse limite é f de AB. E a função é contínua se ela for contínua em todos os pontos. O que isso significa intuitivamente? Que quando o ponto xy varia uma pequena quantidade, o valor f de xy também varia uma pequena quantidade. Isso quer dizer o quê, geometricamente? Que a superfície, que é o gráfico da função, ela é suave. Significa o quê? Que não tem buracos, não tem rupturas. É isso que significa, né? Ele é suavezinho. Beleza? Pode ter picos, não tem problema. Mas não pode ter buraco e não pode ter rupturas. Dá para mostrar que soma, diferença, produto e quociente de funções contínuas são contínuas em seu domínio, né? E nós vamos apresentar dois modelos, dois exemplos de funções contínuas, né? O primeiro deles é que nós vamos chamar de função polinomial, né? Então, o que é uma função polinomial de duas variáveis? É uma soma finita de termos dessa forma aqui. C, x elevado a m, y elevado a n. C é uma constante, m e n são números inteiros maiores ou iguais a zero. Um polinômio dessa forma é chamado de monômio, ou seja, C, que multiplica x elevado a m vezes y elevado a n, são monômios. Ou seja, um polinômio é uma soma de uma quantidade finita de monômios. O domínio das funções polinomiais são o R2, e dá para mostrar que toda função polinomial ela é contínua. Função racional é a função que é a razão entre dois polinômios, ou seja, são funções que são dadas dessa forma, p de xy sobre q de xy, onde p e q são funções polinomiais. O p de x é chamado de numerador, o q de x de denominador, e o domínio dessa função polinomial, dessa função racional,
são todos os pontos em que o denominador é diferente de zero, e dá para mostrar também que essas funções racionais de duas variáveis são funções contínuas em seu domínio. Tudo que nós fizemos para funções de duas variáveis, você estende para a função de três variáveis. Né? Então, limite, continuidade, enfim, tudo. Tudo que se faz para a função de duas variáveis, você pode também fazer para funções de três variáveis. Beleza? Ainda bem que os slides acabaram, minha voz acabou também. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.